Bom dia. Inserido no projeto da viagem, vamos hoje entrevistar Adriano Fatal, um jovem de 29 anos, natural de Martilongo, licenciado em Agricultura Biológica pela Escola Superior Agrária de Coimbra. Adriano Fatal é um viajante que tem andado por vários continentes, tais como a África, a Ásia e a Oceania. Atualmente encontra-se na viagem pela Austrália. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para colaborar connosco neste nosso projeto. De nada. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre si, como se descrevia em poucas palavras. Começam com perguntas difíceis. Não sei, em poucas palavras, sou um rapaz como qualquer um de vocês, cresceu aí na Serra Algarvia e tive um percurso bastante normal, como a maioria dos jovens hoje em dia, né? Terminam a escola, vão para um curso na universidade, no ensino superior, e a partir daí foi quando a minha vida começou a ser diferente. Até aí era igual a toda a gente, e nessa altura foi, ao terminar os estudos, tive que decidir o que fazer com a vida, e ao fim, sei lá, de falar com tantas pessoas mais velhas que quase se arrependem de ter levado uma vida a trabalhar, decidi experimentar a viajar. E quando dei por mim, pronto, agora a minha vida anda sempre de pernas para o ar. É 3 meses aqui, 3 meses ali, e pronto, é assim, falando por alto, por mim, não sei que tipo de perguntas é que queiram que eu responda, mas essa pessoa sou quem eu sou. Um bocado vagabundo, um bocado com responsabilidade também, e pronto, é assim. Como surgiu o desejo de viajar? Tem essa vontade deste mundo jovem? O desejo de viajar, eu tenho uma sensação que sempre tive um pouco de vontade de viajar, mas a verdade é que quando somos jovens nós não temos bem noção do que é a vida, nem dos desafios que pode ser viajar ou não. E a verdade é que é mais fácil do que o que parece. E quando comecei foi um bocado um desejo de fazer algo diferente e também de conhecer outras culturas e outros países. Só que depois, ao fim de fazer as primeiras viagens, apercebi-me que há muito mais para descobrir e que apenas um ano ou uns meses de viagem não eram suficientes para mim, porque cada pessoa é diferente. Então acho que me deixei envolver, fui-me deixando levar, e pronto, depois foi assim que comecei as viagens. Foi só um desejo de conhecer algo diferente, e a primeira viagem, assim, a grande viagem sozinho, foi basicamente da loucura de comprar um bilhete de avião, meter-me no avião e seguir, ver o que é que acontece. E desde aí tem sido um bocado assim também, sempre com algumas ideias, mas não é assim nada muito estudado. Era um sonho que acalentava desde pequeno? Pois estava a tentar responder. Eu nunca me imaginei, quando era pequeno, nunca me imaginei com a vida que levo hoje. Nunca na vida. Nem de sombras. E só comecei a pensar mais a sério, ou seja, quando começou a ser um sonho, eu já tinha uns 19 anos. Antes disso, pá, a verdade é que antes disso nós nunca acreditamos que é possível. E pelo menos aí em Portugal, porque não há muita cultura de viajar, há um pouco receio até, até também por razões económicas. Nunca pensei que fosse possível, para ser sincero. Não posso dizer que foi um sonho de criança, não. Uma característica inerente à personalidade do mundo dos viajantes é a sua curiosidade. Considera-se uma pessoa curiosa? Acredito que sim. Acredito que seja a curiosidade, e não só. É um pouco complexo. A curiosidade ajuda muito, de certeza. Mas ser teimoso também é capaz de ajudar um bocadinho. Se não fosse teimoso, acho que nunca tinha saído de Portugal, porque no início temos muita família e amigos já têm receio por nós, né? E se calhar teimosia é o valor que me trouxe tão longe. Que papel desempenham a imaginação e a curiosidade nas suas viagens, nas escolhas dos destinos? Olha, quanto à imaginação, há uma coisa incrível que se aprende com a viagem, é que a nossa imaginação pessoal é mais limitada que a vida em si própria. Eu digo isto porque quando viajo, vou para países, eu normalmente não pesquiso muito sobre o país para onde vou, e já me vi a questionar sobre coisas que eu nunca conseguiria imaginar na minha vida, nunca.
porque são coisas que nós crescemos numa cultura que consideramos tão básicas e tão, como é que é dizer, tão dadas como garantidas, que quando comecei a viajar, a minha imaginação, de certa forma, tornou-se um pouco mais fértil, digamos, porque comecei a ver outras formas de viver, outras pessoas, outras formas de viver em geral. Então acredito que a imaginação melhora com a viagem, mas é preciso termos a mentalidade aberta para isso. Ter uma mentalidade fechada não interessa nada se não for para a curiosidade ou para a imaginação, se não deixarmos novas ideias fazerem parte. Cresceu numa das zonas mais isoladas e com menor densidade populacional de Portugal. Acha que contribui para a sua vontade de conhecer, digamos assim, o grande mundo? Olha, sinceramente acho que sim. E não sou o único, porque aí o Conselho de Alcotim pode ser desertificado em termos populacionais aí em Portugal, mas já conheci muitos viajantes de outros países e os que se aventuram mais, os que se metem mais à loucura, normalmente cresceram sempre no campo. Nunca foi, quase nunca de grandes cidades, pela minha experiência, das pessoas que conheço. E acredito que pode haver algo em nós, quando crescemos num ambiente que consideramos pequeno, uma curiosidade se desenvolve de forma diferente, e acredito que me tenha ajudado muito. Ainda hoje em dia me sinto melhor em zonas onde há menos pessoas, para ser sincero. Mas acho que ajuda muito ser de um meio pequeno, a vontade de conhecer, é capaz de ser um bom ponto, sim. Por quantos países já viajou, visitou até o momento? Ui, podia-me ter preparado melhor para a entrevista. Opa, assim por alto, deve ser entre 20 ou 30, não tenho a certeza. Posso contá-los, mas é por aí. A maioria na Ásia, mas a Europa também tem alguns países assim mais pequenitos, também aumentam os números. Mas se quiserem um número certo, posso-vos dar, mas vai demorar um bocadinho a resposta. Quais os países favoritos e porquê? Ok, vai. Um, Tenho no Sudoeste Asiático, que é um cantinho do mundo que envolve os países lá mais ou menos. Em geral é o Vietnã, o Camboja, Laos, Tailândia, Indonésia, assim nesse canto. Nesses países, o meu favorito foi o Laos. É um país que é mais isolado do turismo, é muito natural e adorei pelas pessoas e pelas experiências que tive. E, hum, e se calhar por ser menos turístico, há menos, como é que lhe dizer, ah, tipo esquemas e armadilhas para turistas, digamos. Mas depois tenho países, por exemplo, no Irão, o Irão, que é um país no Médio Oriente, para mim foi um dos mais favoritos pela bondade das pessoas. As pessoas são incríveis lá. E na Ásia Central, diria o Tajiquistão ou o Quirguistão pelas montanhas e paisagens. Adoro a Nova Zelândia, em termos de paisagens, é um país lindo. Um, Quanto à Europa, também temos países bonitos, mas tenho agarrado um pouco mais à Ásia e diria Laos, Irão, Tajiquistão, a Islândia também, para uma viagem curta, também é um país muito bonito, frio. Cada país tem a sua diferença. Depois tenho um carinho especial pela Índia, que foi por onde comecei, e é mais pelas pessoas, pelo clima, pela, pela quantidade de aventuras que nos aparecem pela vida que nós nem sonhamos nesses países. Acho que, em geral, yeah, assim, esses 3 ou 4 que disse devem estar no topo. Ah, tá. Qual foi a viagem que mais o marcou? Aí, a que mais me marcou Uhum. deve, deve ter sido. Tem que ser a Índia, porque foi a minha primeira viagem a solo, longe, uma cultura diferente. Acho que tenho que dizer a Índia, não posso fugir a essa. Essa marcou-me para a vida, para o resto da minha vida. Recorda algum episódio dessa viagem que o tenha marcado particularmente, pela positiva ou pela negativa? E, tenho vários episódios nessa viagem. Nessa viagem,
Eu levo quase todas as memórias que me marcam pela positiva. Porque mesmo as histórias que acontecem que são más, ou que num momento nos sentimos mal com elas, no futuro elas trazem-nos qualquer coisa, trazem-nos uma memória, ou trazem-nos uma história, trazem-nos já uma lição. Eu na Índia, se calhar a pior coisa que me marcou foi uma estátua que comprei lá, que era uma estátua de 18 quilos e era feita de uma liga metálica tipo bronze. Só que quando comprei aquilo era suposto enviar de barco para Portugal e acabava-se os problemas. Só que depois vim a descobrir que era ilegal enviar estátuas da Índia para a Europa e pá, a partir daí nunca mais comprei lembranças que sejam inúteis. Essa marcou-me um lado pela negativa. Esse país Desculpa. que mais gostou de viajar? O que mais gostei de viajar é difícil porque assim como eu e tu somos pessoas diferentes, os países também são países diferentes e por vezes gostas das pessoas e da cultura, mas o governo nesse país não é muito bom, que é o caso do Irão, por exemplo, que tem má fama a nível internacional, mas as pessoas são das melhores que há. Outros países podem ser pobres economicamente, mas tens da melhor bondade que encontras no ser humano. Outros têm paisagens incríveis, é difícil dizer um favorito, é mesmo muito difícil. Com que país mais se identificou e porquê? Sou capaz de dizer, acho que o Irão, e é um pouco estranho, mas houve uma vez eu estava numa aldeia que é no meio do deserto e havia uma senhora que me fez lembrar a minha avó, por causa da forma como ela vestia, e, e acho que foi aí que eu me apercebi que, pelo menos o sul de Portugal, ainda tem mais influência árabe do que do que nós pensamos ter. E eu quando estava no Irão, as pessoas pensavam que era iraniano, por causa da cor da pele e mesmo das expressões faciais e tudo. E eu vi muito nas pessoas que conheci lá. Um, Acho que têm uma personalidade bastante parecida à minha em geral, e mesmo o estilo de vida delas, acho que me consegui rever de certa forma. E epá, em geral eram bastante humanos, portanto, acho que é o país em que me consegui rever mais, talvez, seja o Irão. Mas também posso ser só eu a querer a gostar do país de um país que me tratou muito bem. Qual o povo que mais te surpreendeu e porquê? Falando no povo Irão seria, seria uma boa resposta. Fiquei surpreendido, apesar de já saber que as pessoas lá são bondosas, ainda fiquei surpreendido com a generosidade delas, mas o Laos também me surpreendeu bastante, porque eu não tinha expectativas nenhumas e quando cheguei lá, as pessoas impecáveis, simples, nunca senti que eles se importavam por mim ser turista, branco, ou por pensarem que tenho dinheiro, porque às vezes isso acontece em alguns países, vê uma pessoa branca, um europeu, e pensam que é rico, e o Laos as pessoas nunca senti atração nenhuma por isso, sempre trataram bem, tanto o Laos como o Irão. E há mais países, mas esses dois já me surpreenderam pela positiva. Acha importante relacionar-se com as pessoas dos países que visitam? É o mais importante em viajar, não há outra coisa. São as pessoas nos países onde a gente vai que nos dão as histórias que a gente conta. Se for só tirar fotos a um monumento, ou só até fazer caminhadas, que eu adoro, só atravessar uma montanha, não. As histórias que me ficam para a vida, todas envolvem pessoas e quase todas foram locais nos países onde fui, porque aí é que tens contato com as famílias, com as vidas deles. Às vezes convidam-te para ir à casa deles, aí é que tu vês o país, aí é que tu vês como é que as pessoas vivem. Se for só para os hotéis e restaurantes, aí não se vê nada. As pessoas nas terras onde vamos, o contacto com os locais é o mais importante nas viagens. Já fez alguma amizade importante nas suas viagens? Já fiz algumas, torna-se difícil mantê-las,
porque lá está, como não tenho parado, é difícil encontrar um ponto em comum para me reencontrar com pessoas que conhecem viagem, mas quase todas as viagens levo um ou dois que gostaria de manter contacto para a vida, mas é difícil se continuarmos sempre sem parar, é difícil. Em que país teve mais dificuldade em relacionar-se com os locais? Essa resposta é fácil. Foi o Uzbequistão, mas o motivo é, é um pouco por causa de questões políticas, porque é um país, quando eu fui lá, tinham bastantes restrições para turistas. Bom, oficialmente não sei se lhe posso chamar uma ditadura, e quando fui lá, um presidente tinha morrido há poucos meses, eles estavam um pouco numa fase transicional e nós tínhamos regras, não podíamos estar, não podíamos andar sem estarmos registados no hotel. Então eu estive lá, julgo, 3 semanas e praticamente os únicos locais com quem me relacionei eram donos dos hostels ou talvez dos restaurantes e nem era grandes conversas, foi muito difícil contactar com ele. Mas foi uma questão política, em que realmente há restrições, em que é ilegal, por exemplo, tu receberes um convidado na tua casa. Então torna-se difícil conhecer pessoas. Já foi vítima de discriminação em alguma viagem? Ah, já, acho que nós somos vítimas de discriminação quase a tempo real. Eu nunca tive assim uma discriminação muito rígida, muito má. A que me fez sentir pior até nem foi enquanto viajava como turista, foi quando estava a trabalhar na Inglaterra, uma vez que estavam a juntar um grupo de pessoas para ir para apanhar alho francês. E essa foi a vez em que me senti mais discriminado, porque a supervisora pediu a uma rapariga para fazer um grupo de trabalhadores e a rapariga escolheu os homens todos menos a mim. Os homens todos iam apanhar alho francês, porque eram dos países de onde ela vinha, tinham uma língua em comum, eles falavam russo. E eu era o único que não falava a língua deles, e meteram-me de lado, e aí senti-me mal, tá? Senti-me, tanto quanto, também como homem, porque estavam-me a meter num grupo, no grupo das mulheres, apesar de não quero soar sexista, mas essa foi a única vez que me senti discriminado, mas também somos discriminados às vezes pelo assunto que eu estava a falar, de nos verem que somos europeus, pensam que temos dinheiro, às vezes somos discriminados pelo lado positivo, nunca ninguém fala nisso, mas às vezes há pessoas que nos tratam bem mais por sermos diferentes delas. E isso acontece muito em alguns países. O Irão é um exemplo em que tu, só por seres branco, as pessoas vão te tratar melhor, não pior, mas melhor. De certa forma, há uma discriminação no lado positivo. mas mas o pior que tive, acho que foi só essa na Inglaterra, e de resto, a gente tem que aprender a lidar com isso e, de certa forma, a ignorar certas pessoas, porque pá, eu estou aqui, estou de passagem, não preciso me chatear com ninguém só porque essa pessoa é racista, ou se eles não gostam de mim, amanhã estou noutro sítio, não importa muito. Viveu algum momento de maior tensão em que, inclusivamente, tinha pensado em regressar? Pensar em regressar, acho que nunca tive nesse ponto, porque eu tenho a perfeita noção que os tempos maus passam, que não preciso de fugir, voltar para casa para resolver esses problemas. E encontramos problemas a meio das viagens. O ano passado houve uma altura em que eu estava, nem sei se podia chamar depressão, mas sentia muito, muito em baixo, mas nunca me passou pela cabeça voltar, porque ir para aí não me ia resolver problema nenhum. Se calhar até criava mais problemas. Um, mas não, já tive situações tensas, já tive situações em que só desejava chegar à minha tenda, que é o meu porto seguro, mas nunca ao ponto de fugir, de voltar para casa, de terminar assim. Sim, não sei se vocês querem
conta algum episódio, mas Gostávamos. opá, pois é o que me vem logo à cabeça, não sei se deveria contar. Eu vou contar outra que é mais neutra, vá. Houve uma vez estávamos numa praia e era um país muçulmano e estava eu, um rapaz e duas raparigas e só pelo facto das raparigas estarem a tomar banho na praia, houve um senhor que veio e disse que não podíamos porque elas estavam de biquíni e é contra a religião, a religião deles. Mas este homem, ele queria dinheiro. Portanto, ele não estava só pela religião e começou a pedir dinheiro e eu estava a tentar falar com ele, mas ele não falava inglês, estava a falar com o básico que sabia da língua e acabámos essa aventura, nós os quatro a fugir na carrinha e o homem a perseguir-nos com a motorizada, porque pá, ele queria que nós pagássemos para as raparigas poderem ir nadar de biquíni. Nós oferecemos uma quantia que não era nada, era se calhar 2 ou 3 euros, mas às vezes resulta em países em que não têm muito dinheiro, mas ele sentiu-se ofendido e começou a ser agressivo connosco, então nós tivemos que basicamente fugir para outro sítio e ainda andámos ali no meio de uma perseguição, mas pronto, acontecem assim esses momentos tensos de vez em quando, e há mais uns quantos, mas há certos temas, não sei se seria a melhor conversa para termos aqui nesta plataforma, mas pronto, é assim, esse tipo de exemplos. Não acontecem muito, só para que fique claro, são raros. Encontra-se há muitos meses em viagem. É complicada a planificação de uma viagem deste tipo. Não é complicado se não planearmos, porque é mais ou menos o que é fácil, é planeio o mínimo essencial. Mesmo agora estou estou a meio de uma viagem dentro da viagem e ainda não sei onde é que vou dormir hoje à noite. Já, o sol já se pôs, pá, vou dormir no carro, mas ainda vou ter que conduzir a algum sítio porque aqui não posso ficar. E eu normalmente é assim, eu decido o país para onde quero ir, quando chego começo a perguntar às pessoas vários sítios no país onde viajar e o plano faz por si. Então eu não preciso de grande plano, basta ter o dinheiro na conta bancária, que é, é a parte importante. Aí é a parte do planear para mim, é a única parte. Depois é ir e ver o que é que acontece, deixar acontecer, ter sempre cuidado, né, em termos de dinheiro e agora, por exemplo, a pandemia podia ter ficado encalhado em algum país em que se calhar não conseguia voltar tão facilmente, não sei, mas, mas não planeio muito, não precisa. Este tipo de viagem até se faz melhor sem planos, porque os planos arruinam a espontaneidade da viagem. É muito dispendioso realizar uma viagem como esta que está a efetuar. A que eu estou a fazer agora, eh, n- não porque trabalho, esta viagem que estou a fazer tem um visto que me permite trabalhar, portanto posso trabalhar, junto dinheiro e depois viajo, portanto é bastante autossustentável. As outras viagens que fiz depende muito do estilo de viagem que faças e dos países para onde vais, porque eu acredito, independentemente do país onde vamos, uma viagem pode ser cara ou barata, dependentemente de como fazemos a viagem. E eu já tive, por exemplo, vou dar dois exemplos. Vou dizer, por exemplo, a Índia e a Islândia, porque a Índia é um dos países mais baratos onde já tive e a Islândia é um dos países mais caros onde já tive. Mas se calhar por mês gastei o mesmo dinheiro nos dois, porque podes acampar, podes andar à boleia, podes cozinhar a tua própria comida em vez de ir ao restaurante todos os dias e, e assim podes, com um país caro pode se tornar barato ao custo do teu conforto e um país barato às vezes fica mais caro porque a gente pensa, também ir ao restaurante são só 2 euros, vamos ao restaurante. Apanhar o autocarro é só 1 euro, vamos já apanhar o autocarro. E grão a grão enche a galinha ao papo, quando descuidamos, gastamos mais dinheiro num país pobre do que num país rico. E essa é a verdade das viagens. Depende muito de nós. Qual é o meio de transporte que mais prefere? De avião, carro, comboio? Ou a pé? Porquê? Bicicleta. Um,
É- eu gosto de alterar as viagens. E já fiz de moto, já fiz de carro, já fiz a pé, à boleia e de bicicleta. Falta-me tentar de barco. Mas uma coisa que eu estou a aprender agora com o carro e que já tinha aprendido com a moto é que tenho demasiado conforto. Eu isolo-me demasiado das outras pessoas. Por exemplo, agora aqui na Austrália tenho um carro, tenho um frigorífico lá na parte de trás do carro, a cama, tenho tudo. Eu nunca falo com os locais, nunca tenho que falar com ninguém. Então perco metade das aventuras. Quando eu andava a viajar à boleia, às vezes entro no carro de uma pessoa, essa pessoa convida-me para ir com eles à casa deles, da casa deles conheço outra pessoa, dessa pessoa vou para o outro lado e é muito mais dinâmico. A bicicleta acho que é a minha favorita porque me dá uma liberdade semelhante à do carro, mas um contacto com as pessoas e uma forma de viajar mais lenta, como quando caminhamos. As pessoas podem falar contigo, se parares à frente de um café, para ir comprar, sei lá, um pacote de bolachas, ou seja lá o que for, dá uma hipótese às pessoas para falarem contigo e vem a bicicleta e contactam-te. Portanto, acredito ser o melhor equilíbrio. Viaja sozinho ou acompanhado? Eu gostaria de fazer viagens acompanhado, mas até à data ainda não tem funcionado muito bem. Portanto, vou andando sozinho, porque enquanto ando sozinho não tenho de esperar por ninguém e posso fazer as coisas na altura em que eu estou disponível e torna-se mais fácil. Embora a companhia fizesse falta muitas vezes. No seu entender, quais as viagens de viajar sozinho ou acompanhado? Qual prefere? Ah, eu acredito que todas as pessoas deveriam experimentar sozinho, pelo menos uma vez, para, porque aprendemos muito sobre nós próprios. E o facto de nós estarmos sozinhos também dá mais conforto a outras pessoas para nos abordarem. E se tu estiveres com um amigo na rua, muito dificilmente alguém vai falar contigo, porque vocês já estão os dois juntos, estão na vossa conversa. Quando ando sozinho, opá, já me aconteceram tantas coisas boas por pessoas virem falar comigo, porque pensam que estou sozinho, que preciso de ajuda, não sei. E viajar sozinho acredito que seja bastante importante, mas viajar acompanhado também tem o seu valor, levar as memórias que juntamos, ter alguém para partilhar para o resto da nossa vida, né? Um amigo, de vez em quando podes falar sobre as aventuras e portanto, são coisas diferentes. Não diria uma ou outra, eu acabo por andar sempre sozinho, não é 100% minha opção, mas é, mas pronto, acho que é a melhor resposta que consigo dar. A gastronomia é um aspecto importante nas viagens. Dos países que visitou, qual destaca pela melhor gastronomia? O que tem a maior deve ser a Índia, mas na Tailândia também há muita, mas a Índia é capaz de ser o que tem mais diversidade, mas também é um país enorme, aquilo é um país, ele- eles têm acho que 20 e tal estados diferentes, tantas línguas igual, e cada estado é diferente, tem uma gastronomia enorme, se bem que para mim a gastronomia não é o mais importante, eu normalmente tento é ter a minha barriguinha cheia e aproveitar, eu gosto de experimentar coisas diferentes, como é óbvio, de comida, mas não é o número um nas minhas viagens. Quais os melhores e os piores pratos que provou durante as suas viagens? Epá, os piores, há um que é fácil me vir à memória, mas foi só porque na Ásia Central a gastronomia era fraquinha. Eram países onde as pessoas viviam, eram nómadas durante muitos anos, e só com a União Soviética é que começaram a ter uma vida mais sedentária. Então a gastronomia ainda é muito à base de borrego e de cabra, que é o que eles comiam, que crescem nas montanhas e andam a pasturar os animais nas montanhas. E levei-me a comer borrego durante quase 2 meses, e no final já nem podia levar com o cheiro da carne do borrego. Portanto, esse foi no Tajiquistão e o Uzbequistão, deve ter sido quando eu estava a atingir o limite. Um, em termos de para o lado positivo, se calhar a Índia tem para todos os gostos, tem para vegetarianos, para carnívoros, mil e um sabores, o que não falta é as especiarias lá. O Irão tem gastronomia também fenomenal, muito boa e não é conhecida. Acho que gastronomia, esses países, o Irão e a Índia, são muito fortes.
Como lida com o afastamento da família durante as viagens? Ah, agora tenho que ter cuidado com o que digo, que senão Maria da Graça chega-me a roubar o belo. Ahm, opá, com a família, eu, antes desta viagem que estou a fazer agora, todos os anos ia a Portugal. Todos os anos passava aí entre 2 a 3 meses. Então era possível todos os anos me reencontrar com a minha família toda. Houve uma vez um primo meu, ele até me disse: Porra, tu vais aí viajar o mundo todo, é vez-te mais vezes a ti do que até irmão. O meu irmão está em Lisboa, mas está sempre a trabalhar, casa, trabalho, e quando vai ao Algarve é sem tempo. E eu, quando ia um par de meses, sempre que havia alguma coisa com a família, fosse um batismo, um casamento, uma matança de um porco, que é bastante típico aí na nossa região, eu não falhava nenhuma, porque estava aí e tinha tempo. Mas agora já estou há mais tempo fora, já há 2 anos que não vejo a minha família, é complicado e é mais complicado ainda explicar-lhes, porque a vida deles é a mesma, desde que eu me fui embora, e a minha é que mudou. Então é assim que, de certa forma, eu estou mais adaptado, porque todos os dias estou-me a adaptar a coisas diferentes e torna-se difícil explicar-lhes o porquê que eu estou a fazer isto. Mas eu acredito que eles entendam e as saudades existem, mas hoje em dia temos chamadas, podemos fazer videochamadas, veem fotos, é fácil interagir com eles. Difícil era antigamente, que tinha que se enviar uma carta, não sabes se a carta chega. Agora, hoje em dia, é mais fácil de matar esse tipo de saudades. O jornalista Ricardo Santos considera que as viagens permitem conhecer o mundo, conhecer os outros, mas acima de tudo conhecer a si próprio. Concorda com esta observação? Concordo a 100%. E está mesmo correto, porque muitas vezes nós vamos viajar o mundo pensando que estamos a conhecer o mundo e na verdade só nos estamos a conhecer a nós e no final acabamos por voltar por onde começámos e ficamos aí na terrinha. Andamos aqui às voltas para nos conhecermos, mas é verdade, concordo a 100%. Isto é mais uma viagem pessoal do que no mapa. Os pontos no mapa não vão adicionar muito à pessoa que sou. Portanto, conhece melhor a si próprio agora? Conheço-me bastante, muito, muito melhor desde que comecei a viajar e aprendi coisas sobre mim mesmo que nem sabia e que pensava que nem era possível saber. E, a verdade é essa, é que nós desafiamos-nos a todos os níveis, tipo, do nível mais básico ao nível mais filosófico, digamos, e, e ao viajar também temos tempo para processar essa informação. E eu posso dar um exemplo de coisas que aprendemos sobre nós próprios. Quando cheguei à Índia, já disse, foi a minha primeira viagem, eu lá não sabia comer. É uma coisa, é tão simples, como é que não sabes comer? É que na Índia as pessoas comem com a mão, eles normalmente fazem assim, esta é a imagem deles para comer. Nós fazemos o faca e garfo, eles fazem assim porque é com a mão. E a com a mão não conseguia comer, as pessoas olhavam para mim, como é que um rapaz com 20 e tal anos chega a esta idade e não sabe comer? Tinha um molho a escorrer-me pelo cotovelo abaixo, a pingar, e as pessoas a olhar perplexas. E nós passarmos por este tipo de experiências, seja as pessoas a olharem para uma coisa tão simples, ou tu próprio a sentires na pele, ou aprender a comer com pauzinhos, seja como for. Esse tipo de experiências nós nunca imaginámos que fosse um problema sequer. Ou tentar falar com pessoas e viver meses sem conseguir comunicar decentemente com ninguém. E acho que esses desafios mudam-nos a nós de uma forma irreversível. A nossa mentalidade fica de uma forma que não dá para voltar para trás. É um processo de aprendizagem que não volta para trás. Não dá para desaprender as lições que se aprendem. Acha que seria a mesma pessoa sem ter realizado estas viagens? Um, não. A mesma pessoa, portanto, em termos de valores, acredito que de certa forma somos uma versão melhor de nós mesmos. Seria a mesma pessoa, né? Seria o mesmo Adriano, crescido e criado em Martilongo, filho do Zé e da Maria. Seria a mesma pessoa, mas em termos de personalidade, não. Mudou-me e bastante. Eu tenho fases da minha vida em que o mesmo indivíduo
teria tido um caminho completamente diferente. Não tinha as mesmas ideias completamente. Muda-nos, mas a mesma pessoa. Eu gosto de acreditar que sou a mesma pessoa, mas a verdade é que a nossa personalidade, ou a nossa forma de ver as coisas e de reagir, a nossa forma de reagir às coisas muda bastante. Quais os maiores benefícios de viajar? Provavelmente a educação pessoal de aprendermos e de nos melhorarmos de certa forma enquanto pessoa. Melhorar, ou eu não gosto de usar a palavra melhorar porque parece que estou a ser melhor do que se não viajasse, diferente, mas acho que sim, acho que essa evolução pessoal, esse tipo de educação a mais-valia que tenho das viagens, porque se tu fores ver bem, Mohamed, vocês estão agora no 8º ano e até agora vocês nunca fizeram decisões na vossa vida, tipo, foram para a escola porque é o caminho que têm que seguir, daí vão para a secundária, podem escolher um curso, mas em princípio vão todos para a secundária, depois vão para a universidade e quando des por ti tens 20 anos e as decisões que tomaste foram pouquinhas. Então a partir dessa idade, quando eu comecei a viajar, é que eu realmente me comecei a educar a mim mesmo. Comecei a ler os livros que queria ler em vez do que o contrato da leitura me diz para ler. Comecei a ir aos sítios onde quero ir, comecei a interagir com as pessoas que quero interagir e acho que esse tipo de aprendizagem é mais valiosa a nível pessoal do que qualquer outro tipo de aprendizagem. E a viagem proporciona-nos isso por 2 motivos. Um é porque estamos quase sempre sozinhos, pelo menos a viajar sozinhos, né? E o outro é de tentar de como nos expomos às outras coisas, temos que aprender a lidar com elas. Não podemos ir a um amigo para resolver os problemas ou não podemos voltar para casa porque estamos longe assim de um dia para o outro, né? Temos que aprender a lidar com a situação. Acho que é por isso é que a viagem nos melhora dessa forma e porque nos dá tempo para pensar sobre as coisas. Porque não temos que ir a correr para o supermercado e porque não temos que voltar para o trabalho amanhã e podemos relaxar e pensar nas coisas. Acho que esses pontos melhoram a nossa vida, pelo menos numa fase, não digo que tenha que ser para o resto da vida, mas digo jovens adultos entre os 20 e os 30, ou até mesmo entre os 18 e os 25, 1 ou 2 anitos, acho que muda muito uma pessoa. Eu gosto de acreditar para melhor. Para finalizar, o que significa para si viajar? Aventuras, não sei, descoberta pessoal. Agora estou numa fase em que a parte da descoberta pessoal está a ficar mais estagnada, porque já tem sido muitos anos nisto, então essa parte já está a ficar. Ainda vou aprendendo algumas coisinhas sobre mim, mas vai sendo cada vez menos. Antes era todos os dias, havia qualquer coisa. Mas aventuras, pessoas, natureza. Eu adoro a natureza e ver a natureza nas suas mais diversas belezas, seja um deserto, seja um mar, seja uma montanha ou uma planície. Acho que para mim é bastante compensador. Viagem para mim, acho que é um bocado isso, é aprender história vivendo o presente, aprender o que as pessoas realmente fazem, não o que vem contado nos livros, é paisagens, é memórias, é guardar memórias para um dia quando for velhote, se chegar lá, poder contá-las ou poder só relembrá-las e já fico contente com isso. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Com esta conversa tivemos a oportunidade de conhecer a Adriano Fatal e descobrir o seu gosto pelas viagens. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e a colaboração. Muito obrigada. Obrigado, eu.